Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo do Keys Online. Este aqui depois de alguma paragem, mas a realidade é que a vida é mesmo assim, nós somos músicos e aquilo que nós gostamos mesmo de fazer é tocar, e tem sido essa a razão pela qual não tenho tido tanto tempo quanto gostaria para vos dedicar estes vídeos e para vos gravar estes vídeos. Hoje vamos voltar aos sintetizadores, neste caso aos virtual analógicos. Vamos falar sobre o Nord Lead 4. O primeiro Nord Lead foi lançado em 1995 e iniciou o caminho da marca Clavia no mundo dos sintetizadores. Acontece que nessa altura havia um domínio das workstations e o que acontecia é que as workstations na realidade tinham muitas páginas e subpáginas e acabam por se tornar um bocadinho complicadas de mexer, sendo que a Nord propõe-se a apresentar um sintetizador um bocadinho à imagem daquilo que havia nos anos 70 e 80, como os Prophets e os Oberheims, etc., mas sem muitos dos problemas de fiabilidade que esses sintetizadores tinham. Ora, nessa altura, aparecer uma coisa assim como o Nord Lead 1 foi, na realidade, uma lufada de ar fresco e acabou por ter um sucesso enorme, passando depois para o Nord Lead 2, depois saiu o Nord Lead 3 e a seguir o Nord Lead 2X. O Nord Lead 3 terá sido um pouco criticado e depois a Nord resolveu lançar o Nord Lead 2X como uma evolução do 2, mas que também já tinha algumas coisas que tinham criticado então em relação ao Nord Lead 3. E a realidade é que saiu depois do Nord Lead 3. E por fim sai em 2013 este teclado Nord Lead 4. Sendo um rapaz dos anos 90, uma das minhas bandas de referência era justamente os Jamiroquai. Os Jamiroquai, neste caso com o Toby Smith, que era um teclista absolutamente fantástico, infelizmente já não está entre nós, e foi realmente uma inspiração para mim, para aprender a tocar, para aprender a harmonia, e na realidade aqueles 3 primeiros álbuns em que ele efetivamente participa são, na minha opinião, dos melhores álbuns dos anos 90 e sobretudo para quem é teclista há ali muito para aprender. De qualquer das formas, curiosamente, uma das fases de Jamiroquai que mais me chamou a atenção em termos de trabalho de teclados foi justamente a fase do Live em Verona. Se bem se recordam, nessa fase existia, já com o Matt Johnson, que ainda é o teclista do Jamiroquai, existiam 2 Nord Lead no palco, um Nord Lead 3 e um Nord Lead 2 ou 2X, que eu não me recordo, não consegui perceber muito bem qual deles é que era, e eles faziam muito do som do concerto. Vou-vos dar um exemplo disso. Ora, este tema chamava-se 2001 e é um dos muitos temas que tem realmente uma presença dos Nord muito efetiva e muito perceptível. Eu recordo-me de falar com colegas meus teclistas na altura, eu tenho os meus 20 e poucos anos, e todos nós queríamos ter um Nord. Eu confesso que acabei por comprar um Nord Lead 2 em rack, mas eu e as coisas em rack nós não nos entendemos muito bem, isso dava quase assunto. Provavelmente um dia vou fazer um vídeo sobre isso.
acaba por ser um bocadinho mais uma evolução em relação ao Nord Lead 2X do que propriamente em relação ao Nord Lead 3, sendo que em relação ao Nord Lead 3 é mais uma mudança de conceito. O que acontece é que, por exemplo, em relação ao Nord Lead 3, perdemos o LCD e perdemos, por exemplo, as iluminações nos knobs, sendo que em relação ao Nord Lead 2X ganhamos, por exemplo, aqui várias wavetables aqui nos osciladores, ganhamos também o Impulse Morph e ganhamos também em termos de som, na globalidade, temos mais efeitos e depois também temos uma circunstância que é muito importante, que é a manutenção da possibilidade de termos os nossos 4 sintetizadores em simultâneo. Significa que nós podemos fazer 4 camadas de som utilizando o painel e isso significa que temos aqui muitas possibilidades sonoras, como esta que eu vos vou mostrar a seguir. Começando por mostrar-vos um bocadinho da filosofia do teclado, gostava então de começar por fazer aqui uma inicialização de um som, para nós podermos ver então aqui o que é que temos. Em relação aos osciladores, temos aqui então as nossas ondas clássicas, temos uma sine wave, temos a triangle, temos a saw e temos a square wave, e depois temos então as nossas wavetables, que neste caso temos vários conjuntos, analog, bells, classic, digital, electric, performance, organs e pianos, ou seja, todas estas permitem que nós no oscilador possamos aqui fazer um bocadinho aquilo que nós pretendemos. Eu, neste caso, vou manter aqui uma só wave para ser relativamente simples de percebermos isto tudo. Depois, no segundo oscilador, temos novamente as ondas e temos também o noise. E neste caso, o noise nós podemos fazer, por exemplo, se eu puxar isto tudo para aqui, podemos ver a ressonância do noise e a frequência da ressonância do noise. E depois podemos misturar então com o oscilador. Vou misturar aqui com o oscilador. De qualquer das formas, de qualquer das maneiras, vou manter aqui uma só wave também e vamos, por exemplo, aqui se nós tivermos duas ondas iguais e pusermos isto em listen para ter um bocadinho mais de impacto, conseguem perceber que aqui nós conseguimos perceber a afinação e aqui podemos mexer nas oitavas. Depois, a primeira coisa que é muito característica dos Nords é uma modulação no primeiro oscilador e neste caso eu vou passar isto tudo aqui para o primeiro oscilador para vocês conseguirem ver o que é que isto faz. Se eu puser aqui, por exemplo, o FM1 e aumentar, já temos aqui um efeito. Se eu puser no FM2, FM3, todos eles têm alguns efeitos diferentes. Vamos passar para os filtros. Aqui existem algumas novidades. A questão de haver um filtro que emula de certa forma o Moog, que é este filtro que se chama Lather M, e depois temos o Lather TB, que é um filtro que foi de certa forma inspirado na Roland 303. De qualquer das formas, aqui temos as nossas frequências. Eu, por exemplo, vou-vos fazer só uma pequena demonstração dos filtros utilizando aqui a Saw Wave, LP12, 24 e 48. Todos eles vão perdendo um bocadinho do agudo. Depois temos o High Pass. E depois temos então o Lather M e o Lather TB. Bom, aqui nos filtros também existe uma novidade. Nós temos aqui um drive. Podemos atribuir um drive ao nosso filtro. E depois temos também aqui a questão do filter envelope, do envio, em que nós podemos fazer alguma alteração. Se eu colocar aqui o amount do envio no ponto 0, não vai funcionar de todo, ou seja, não vamos ter nada. Se eu colocar tudo para o 10, vamos ter isto a funcionar de forma positiva.
Se eu alterar para o menos 10, ele vai funcionar de forma negativa, ou seja, aqui adiciona, aqui subtrai. Conseguem perceber esta diferença? Agora aqui dar-vos um exemplo daquilo que é o filtro do Moog. Bom, vamos então passar à parte dos LFOs. Aqui na parte dos LFOs temos dois LFOs e depois temos aqui este Mod Env que também nos permite fazer mais alterações no som. Neste caso vamos começar pelo LFO1. O LFO1 pode servir também como arpejador, mas como LFO, por exemplo, se nós chegarmos aqui, podemos definir um break e ele automaticamente faz. E podemos definir a onda. Neste caso está a funcionar sobre o filtro, mas podia, por exemplo, funcionar sobre os osciladores. E aqui é muito fácil. Depois, para além disso, nós conseguimos juntar aqui um arpejador. Pode ser para descer ou random. Okay. Uma coisa que também foi adicionada neste Nord Lead 4 é o Master Clock. Nós neste caso aqui temos o Master Clock que nos permite definir tempos e neste caso tocar com sincronismo completo. Depois, o LFO2, se nós juntarmos então aqui o LFO2, temos novamente a funcionar sobre o que é que nós queremos. E o LFO2 também é muito característico, também tem muitas opções e na realidade com estes dois LFOs nós já conseguimos fazer uma série de coisas. Depois temos aqui este envio que nos permite fazer aqui um bocadinho um efeito muito curioso. Vou-vos dar um exemplo. Com todas estas coisas nós conseguimos fazer muitas alterações no som em tempo real e esta parte dos LFOs é extremamente importante. Vamos só referir então também os efeitos e neste caso em relação aos efeitos nós temos aqui duas opções. Temos a opção dos efeitos, neste caso aqui que estão aqui escritos, o Drive, o Talk, o Compressor, etc. Nós podemos escolher aqui conforme quisermos e podemos definir o Amount e depois temos o Delay e o Reverb. Acontece aqui que com a utilização do Shift nós podemos alterar entre o Delay e o Reverb. Aqui fazemos On e aqui neste caso vamos ter um Delay. Mas se eu fizer Shift outra vez, posso passar para um Reverb. Perco o Delay, passo a ter um Reverb. Acaba por ser uma forma relativamente simples de ter tudo enquadrado aqui, mas de qualquer das formas eu honestamente preferia ter isto dividido, ou seja, um controle para o reverb, um controle para o delay e de preferência poder ter os dois ao mesmo tempo caso eu quisesse. Bom, vamos agora falar de controlo. Neste caso este Nord Lead 4 vem com a famosíssima função de Morph que nos permite neste caso fazer alterações utilizando neste caso aqui a Velocity ou a Wheel e neste caso, por exemplo, imagina neste som eu posso atribuir aqui a Wheel e quer dizer, por exemplo, que eu quero alterar a ressonância e automaticamente quando eu faço isto ele altera a ressonância do som. A mesma coisa pode acontecer relativamente à Velocity, ou seja, eu posso, por exemplo, pensar que a minha Velocity vai alterar a frequência e agora tenho um bocadinho de medo do que é que vai acontecer a seguir, mas de qualquer das formas, como vocês podem ver, se eu puser isto, se eu puser a ressonância normal, à medida que eu toco com mais força, ele automaticamente vai alterar a frequência. Bom, eu agora gostava de explicar mais ou menos como é que funciona isto do Impulse Morph. Então, o Impulse Morph, eu vou exemplificar com um som que é mais fácil. Vamos, por exemplo,
carregar aqui neste A14, este som, e carregar aqui no Ré, por exemplo. E agora, se eu carregar aqui neste 1, ele mexe na frequência, porque é aquilo que está ali a assinalar. Okay? Imaginem que eu agora quero fazer, por exemplo, uma alteração de oitava. Nós não nos podemos esquecer que aqui temos vários sons, por isso eu tenho que fazer com que ele faça a alteração de oitava em todos eles. Por exemplo, carrego aqui no 1, altera a oitava, aqui a mesma coisa, 1 altera a oitava, 1 altera a oitava. E então, quando eu faço 1, ele, para além de mudar a frequência, muda também. E neste caso, no caso do primeiro som, ele muda a oitava, no caso do som C, ainda mexe com envios e com mais coisas. Por isso, cada som destes é possível de editá-lo em separado e depois a junção dos sons todos funciona com este impulso e é possível definir uma alteração em cada um dos sons para a patch inteira. Acho que me estou a fazer mais ou menos entender. Imaginem, por exemplo, como é que funciona em termos de combinações. Isto tem 7 combinações, que é curioso. Neste caso temos o 1, temos o 2, temos o 3, e depois temos 1, 2, 3 tudo ao mesmo tempo. Temos 1 e 2 que faz a quinta combinação. 2 e 3 que faz a sexta combinação. E por fim temos 1 e 3 que faz a sétima combinação. Ou seja, neste som nós temos de certa forma 7 snapshots diferentes do mesmo painel e podemos atuar quando quisermos. Bom, gostava de referir então também a questão do Chord Memory. O Chord Memory basicamente permite-nos atribuir um acorde que nós queiramos e a partir daí tocarmos com uma nota sempre a tocar esse acorde. Tenho aqui este som simples e se eu quiser agora chegar aqui faço Shift, faço Set Chord e por exemplo vamos fazer um Dó Major e ele ficou. E agora ok, aqui em termos de interface, como é óbvio, muita qualidade, está tudo muito bem disposto. Aqui em termos de modo wheel e de pitch, vocês sabem que eu já adoro esta solução da Nord. No entanto, há aqui duas coisas que me saltam à vista. Uma delas é a questão do LCD. Não é muito fácil entender porque aqui um teclado que custa cerca de 1700€, ainda há pouco tempo procurei numa loja online e estava à venda por 1700€, não tem um LCD. Estávamos em 2013 quando o teclado saiu, mas em 2013 já havia teclados com LCD. Aliás, o meu Virus TI é de 2013 e tem um LCD. O LCD, qual é a vantagem que tem? Tem até o Prophet, que tem um LCD muito pequenino, mas que permite, por exemplo, ter o nome do som. E isso acaba por, de certa forma, nos ajudar a lembrar de coisas. Eu, por exemplo, para esta demo tive que escrever tudo, porque na realidade não tinha forma de me lembrar dos números. São tantos números que nós não nos lembramos. Por isso, não dá para entender muito bem como é que um teclado destes não tem um LCD que nos permite ter uma informação um bocadinho mais detalhada das coisas. Outra das situações, como é que um teclado destes não tem aftertouch? Não entendo. Confesso que não entendo. Na realidade o teclado é muito utilizável em termos das alterações todas que permite, o tal impulso morph, etc. Mas de qualquer das formas, às vezes carregar nas teclas e fazer uma alteração acaba por ser mais fácil do que ir buscar um botão, por isso não percebo muito bem como é que um teclado destes não tem aftertouch. Outra das coisas que eu também acho sempre que estes teclados deveriam ter, e aí é defeito do Prophet, do meu Virus, etc., que é não ter um painel pelo menos com 8 seleções rápidas de som e nós entramos no banco 1 e temos 8 sons ali, logo ali de rápido, para fazermos uma espécie de uma setlist. Também acho que é uma daquelas coisas que para quem está a tocar ao vivo faz imensa diferença, porque estar a rodar um botão não é muito preciso e muitas vezes quando nós queremos mudar de som rapidamente podemos andar uma para a frente ou uma para trás a mais e ficamos com o som errado. Então e agora a questão, vale a pena comprar um Nord Lead 4? Para quem é um fã deste som da Nord, eu acho que faz todo o sentido ter um teclado deste género.
A realidade é que este teclado é uma evolução muito boa em relação aos antecessores, tem muita coisa boa, como eu me refiro novamente à questão do Impulse Morph, que realmente é muito fixe, mas de qualquer das formas, também existe neste caso, em termos de mercado, uma situação relativamente boa para quem está a querer comprar, porque já percebi que existe muita gente a querer desfazer-se deste Nord Lead 4 para ir comprar um novo Nordwave 2, que é uma máquina também fantástica, que eu espero também trazer aqui ao canal brevemente, mas de qualquer das formas faz com que este teclado consiga ser encontrado, por exemplo, no LX à volta dos 1000€, o que é um bom preço para um teclado deste género, tendo em conta que, como eu disse, numa loja online encontrei por 1700€. Acaba por ser uma vantagem. Estes teclados normalmente também têm tendência para ser teclados que se calhar estão mais tempo em estúdio, por isso não são teclados que têm assim uma utilização muito grande e acabam por ser boas compras. Bom, e foram estes os meus pensamentos acerca do Nord Lead 4. Mais uma vez peço imensa desculpa pelo tempo que estive sem publicar reviews, mas na realidade às vezes é um bocadinho difícil fazer tudo, porque eu estou a gravar, estou a editar, estou a fazer isso tudo e realmente é difícil alimentar um canal. De qualquer das formas, mais uma vez obrigado pelos 600 subscritores, já atingimos essa marca. Espero efetivamente rapidamente chegar à marca dos 1000 subscritores, não porque vou ficar rico com o dinheiro, mas porque é sinal que efetivamente as pessoas gostam do conteúdo que eu tenho estado a publicar. Por falar em gostar de conteúdo, se gostam do conteúdo deste canal, deste vídeo e dos outros vídeos do canal, por favor, subscrevam, é sempre uma ajuda que me dão e, na realidade, continua a dar-me força para fazer cada vez mais reviews e mais trabalhos deste género. No meu caso, vou continuar a praticar para, de certa forma, demorar menos tempo a fazer vídeos de reviews. Espero encontrar-vos no próximo vídeo e até lá, tudo a correr bem para vocês, malta. Obrigado.